orar ao Senhor, agradecendo pela bênção desse tempo precioso aqui na presença do Senhor e pedir agora que Ele esteja abrindo os nossos corações para a reflexão na palavra. Deus amado, mais uma vez nós estamos na Tua presença, já nos alegramos no Senhor, já pudemos abraçar alguns dos irmãos aqui presentes, nos alegramos, ó Deus, uns com os outros, de termos esse encontro marcado aos domingos na Tua presença. É para nós, ó Deus, um prazer muito grande caminharmos uns com os outros dentro do projeto do Senhor. E também, ó Deus, participarmos do pagamento das despesas. Deus continue ajudando nos nossos trabalhos, nos nossos projetos. Ajuda-nos, Senhor, a termos bons ganhos, bons lucros, para que possamos também, ó Deus, abrir os nossos corações em direção aos projetos do Senhor. Agora, ó Pai, vamos meditar na Tua palavra. Que o Senhor esteja abrindo o nosso coração, iluminando, ó Deus, os olhos da nossa alma, para captarmos do Teu coração para os nossos corações aquilo que o Senhor já tem determinado. Obrigado, ó Pai, pela bênção de mais um tempo pensando e refletindo na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos, irmãos, abrir. Nós estamos em janeiro, normalmente eu faço isso. Janeiro, nós trabalhamos alguns temas que vão nos ajudar a caminhar altaneiramente o restante do ano. Domingo passado, nós pensamos um pouquinho com Paulo sobre o foco no positivo das circunstâncias. Paulo recomenda-nos a fazer isso. E lá onde nós meditamos em Filipenses, Paulo está dando a instrução de como isto deve ser feito na minha e na sua vida. Agora hoje, nós vamos meditar num texto em que Paulo está vivendo na própria carne exatamente a instrução que ele deu lá na frente. Só que o texto antecede, mas tem a ver com aquele texto, porque Paulo está em Filipos. Então, toda a história de Paulo, daquela igreja que Paulo escreve aos Filipenses, começou neste trabalho de Paulo. Então, aqui nós vamos perceber um mover de Paulo para mostrar que na vida, na prática, quando lhe dói na carne, ele consegue ver as perspectivas daquilo que Deus quer. Não é só uma instrução. Às vezes nós damos instruções e diz assim, faça o que eu falo e nem olhe para mim. Às vezes nós fazemos isso. Paulo dá a instrução e diga assim, sede os meus imitadores e veja como que eu faço a coisa. Então a instrução de Paulo é carregada com a sua própria experiência pessoal e existencial. Então esse texto vai trazer aos nossos corações isso. Atos capítulo 16, do verso 19 ao verso 26. Esse é um texto muito gostoso, tanto de ouvir a leitura do mesmo, de pregar sobre ele, porque é um texto fácil, de entendimento fácil, um texto que o Espírito Santo já deixou aqui as divisões, já deixou aqui a mensagem. Esse texto não precisa fazer muito esforço, não precisa de conhecer muito das estruturas de estudo e de prédica.
porque é um texto que traz em si mesmo toda a mensagem que Deus quer falar aos nossos corações. Diz assim a palavra: vendo os seus senhores, referindo-se àquela menina escrava, do verso 16 até o verso 18, que era possuída por um demônio adivinhador, e Paulo, depois de ter sido perturbado constantemente por ela, ele, em nome de Jesus, expulsa o demônio que estava sobre ela. Ela era uma escrava que trazia lucros aos seus senhores. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Que Deus nos abençoe através da sua palavra já abençoada. Uma professora da Universidade Noroeste nos Estados Unidos, chamada Vicky Medevec, ela fez um estudo fascinante. Ela estudou os medalhistas olímpicos. Vários medalhistas olímpicos, ela fez uma pesquisa com eles. E descobriu que o medalhista de bronze estava mais contente do que o medalhista de prata. E ela perguntou por que isso acontece. E ela descobriu que o medalhista de prata tende a focalizar quão perto ele ficou da medalha de ouro. Assim, eles não estavam satisfeitos com a medalha de prata. E o medalhista de bronze tende a focalizar quão perto chegaram de não ganhar uma medalha e de não participarem daquele momento mágico do pódio. Esse estudo, irmãos, revela uma faceta fascinante da natureza humana. O seu foco determina a sua realidade. O seu foco determina a sua realidade. Como nós nos sentimos não é definido pelas circunstâncias objetivas. Se isso fosse o caso, o medalhista de prata estaria mais contente do que os medalhistas de bronze, porque eles objetivamente conquistaram um resultado melhor. Ser prata é um resultado melhor do que ser de bronze. Mas como nós nos sentimos
não é determinado por nossas circunstâncias objetivas, como nós sentimos é determinado por nosso foco subjetivo. Aquilo que a nosso coração, a nossa mente assente, é exatamente aquilo que vai dar-nos prazer, que vai dar-nos exatamente a motivação para agirmos. Em outras palavras, as suas atitudes internas são mais importantes do que as suas circunstâncias externas. As suas atitudes internas são mais importantes do que as suas circunstâncias externas. Pastor chamado John Milton diz o seguinte: a mente tem o seu próprio lugar em si mesma. Pode fazer um céu do inferno ou um inferno do céu. A mente tem o seu próprio lugar. E todos nós, eu e vocês, conhecemos pessoas que que podem e que focalizam nas circunstâncias o pior. Eu conheço pessoas que só conseguem ver o pior das circunstâncias. Não é o caso de Paulo, que domingo passado nós observamos diferente. E todos nós conhecemos também alguém que pode focalizar algo bom nas circunstâncias ruins. Aquele que pode focalizar coisas ruins nas circunstâncias boas e outros que podem focalizar coisas boas nas circunstâncias ruins. Um princípio universal que serve para todos nós. Nós tendemos a ver o que nós focamos. Nós tendemos a ver o que nós focamos. Todos nós, em todo tempo, desenvolvemos hipóteses sobre tudo. Todo tempo, a nossa mente trabalha nesse sentido, desenvolvendo hipóteses sobre tudo em todo tempo. Então, nós procuramos evidências para apoiar as nossas hipóteses. E nós ignoramos evidências ao contrário. Uns mais, outros menos. Se a sua mente é uma mente mais analítica, uma mente mais que gosta de trabalhar essa realidade, você trabalha isso mais. Mas instintivamente, todos nós fazemos isso. Nós buscamos, você talvez não sabia que chamava hipótese, talvez você não sabia que isso chamava evidência, mas você faz isso. Todos nós. Hoje, a Lívia foi fazer uma compra e ela argumentou para mim, para o Francisco e para a mãe dela o porquê que ela ia comprar aquilo. Isso é exatamente buscando evidências para provar a seu ponto de vista e buscando evidências para provar o contrário. Ou seja, ela busca tanto para dar respaldo àquilo que ela quer fazer, quanto para derrubar as outras opiniões. Todo o tempo nós fazemos isso. Por exemplo, se nós decidimos não gostar de alguém, nós notaremos tudo o que é errado naquela pessoa. Não vou com a cara do Everton. Então, tudo que o Everton, eu vou focar em tudo que é errado no Everton. A Valéria é o contrário. A Valéria decidiu gostar do Everton, amá-lo, casar com ele. Então, a Valéria decidiu olhar para tudo bom no Everton. Embora ela sabe algumas coisas, mas não releva as coisas que ela sabe de ruim no Everton. Por quê? Porque a Valéria decidiu amá-lo. É uma atitude subjetiva dela. Então ela decidiu. O contrário também é verdadeiro. Quando nós decidimos não gostar, aliás,
Eu já falei, gostar observa tudo que é e não gostar o contrário. Nós vemos exatamente aquilo que estamos focados. Um adorador toma a decisão de procurar algo em qualquer circunstância para adorar a Deus. Um adorador faz isso. Esse texto do apóstolo Paulo é um texto muito bonito, esse capítulo 16. Esse capítulo 16 começa com a visão missionária. Paulo se dispõe com a sua equipe a fazer uma viagem missionária. Essa é a segunda viagem missionária de Paulo. E logo no primeiro momento, Paulo recebe algo, uma confirmação fantástica do mover de Deus. Ele encontra algumas mulheres e, sem muito esforço, uma daquelas mulheres aceita o Senhor. Deus fala, Deus move. No outro momento, ele está indo para orar e Deus portentosamente liberta uma escrava. Uma mulher da sociedade que era uma importadora de tecido, era uma empresária. Deus trabalha de uma maneira fantástica na vida dela. Agora Deus trabalha numa escrava, humilhada pelo demônio, usada pelos homens para ganhar dinheiro. Deus extraordinariamente usa Paulo para libertar essa mulher. No final do texto, nós encontramos um oficial romano sendo alcançados pela graça do Senhor. Mas há um interregno desse mover libertador de Deus. Pode olhar, 3 camadas, 3 níveis sociais. Deus fala e liberta uma empresária, Deus fala e liberta portentosamente Laia aqui, uma escrava. Deus fala e liberta alguém, um oficial, um nobre, alguém que era da autoridade romana. Deus trabalha isso. Eu acredito nisso e vocês acreditam nisso também. Mas só que esse testemunho, esse mover de Deus, há um interregno, irmãos. E esse interregno das ações de Deus passa pela minha e pela sua vida. Passa pelo nosso dia a dia. E às vezes circunstâncias que nós não gostaríamos que acontecessem conosco, elas aparecem, elas surgem. E às vezes até surgem pelo nosso próprio testemunho. A escrava gerou não só um tumulto no inferno, mas gerou também um tumulto entre os homens. E a primeira reação é de não aceitação de algo que Deus faz portentosamente entre aqueles que não o conhecem. Então, quando isso acontece, Paulo começa a sofrer as reações do seu trabalho, do seu testemunho, para que Deus pudesse trabalhar toda a realidade naquela cidade de Filipos, a cidade da Macedônia, uma cidade importante, uma cidade em que Paulo teve o seu ministério e que Deus o abençoou ali de uma maneira maravilhosa e que Deus deu a Paulo uma carta fantástica que nós meditamos em parte dela domingo passado. Paulo sofre agora. Paulo é açoitado, Paulo é humilhado, Paulo é exposto, Paulo não tem o direito de defesa, arbitrariamente eles massacram a Paulo, e eles não foram linchados,
porque eles não poderiam, a autoridade, os pretores que ali estavam, não poderiam deixar linchar as pessoas perto deles. Mas as suas roupas foram rasgadas, eles apanharam bastante com vara, foram levados para uma prisão, colocado na parte inferior da prisão, e foi dado a um oficial para que cuidasse dele e não deixasse que eles fugissem. O texto diz, irmãos, ao redor da meia-noite, Paulo e Silas estavam se queixando das circunstâncias que eles estavam passando. É isso que o texto diz? Não. Por volta da meia-noite, ou ao redor da meia-noite, Paulo e Silas estavam o quê? Orando, cantando hinos de adoração a Deus. E os outros prisioneiros estavam escutando. E eu vou acrescentar aqui, e perguntando, como é que pode? Como é que pode algo tão terrível, algo tão doloroso, tão vexatório, tão humilhante, acontecer com esses dois judeus que vieram trazer realidades de Deus, e agora o que eles ganham é uma prisão, o corpo machucado, ferido, dilacerado e sem as suas roupas. Trancados, mas ainda assim, eles oram a Deus e cantam. Ainda assim, eles, pela adoração, conseguem focar algo que não é fácil fazer, mas é possível. Alguém já disse que o que não podemos curar, devemos suportar. A Bíblia diz o contrário. As coisas devem ser suportadas porque elas fazem parte da cura. É isso que Deus quer. Que as circunstâncias que vierem, eu tenho que entender, eu tenho que adorar, eu tenho que orar, eu não tenho que me magoar com Deus, eu não tenho que perder a voz de adoração, um coração adorador, porque algo aconteceu que eu não gostaria que acontecesse, e como é que isso pode acontecer comigo? Coração do servo de Deus está aqui para representá-lo diante dos homens, para que Deus nos use para agir portentosamente em direção aos outros. Tanto o de alto nível de poder aquisitivo, quanto a escrava humilhada pelo seu semelhante pelo inferno, quanto aquele oficial que está cheio de autoridade, porque o seu império é o que manda. Deus quer usar a mim e a você. E às vezes, irmãos, a cura do outro passa pelos meus sofrimentos, passa pelas minhas experiências nos interregnos, enquanto Deus está agindo na vida dos outros por aquilo que está acontecendo comigo. Paulo ora, cantam, e os presos escutam. Irmãos, aqueles que convivem conosco, o que eles têm ouvido de nós, quando acontece a nós,
coisas que nós achamos que não deveria acontecer porque somos crentes. O que eles ouvem de nós? Os presos justamente estavam ali, presos, ouviram desses dois homens orarem e cantarem, irmãos. Como eu gostaria de saber o hino que eles estavam cantando. Talvez um dos salmos. Como eu gostaria que o Espírito Santo tivesse colocado a oração deles. Mas foi muito bom, irmãos, que não colocou a oração e nem o hino. Porque se tivesse colocado a oração, ela já teria transformado em PowerPoint e mandado para todo mundo que aquela oração é mágica. Se tivesse colocado o hino, esse hino seria o hino do momento de sofrimento. Graças a Deus que não colocaram. Mas o fato é que estes homens fizeram algo que eu e vocês precisamos aprender. Dê um zoom para fora das suas circunstâncias. O que Paulo e Silas fizeram foi exatamente isso, irmãos. Eles não fecharam o foco naquela prisão. Eles não fecharam o foco naquele dia de hoje, naquele momento que os humilharam na presença daquelas autoridades, quando perderam as suas roupas. Imagina um monte de gente em cima de você, sem razão. O que Paulo e Silas fizeram foi abrir o foco. Paulo e Silas tiraram o foco daquele momento, e aí eles começam a orar. Talvez, irmãos, orando pelas pessoas que foram libertadas, porque o carcereiro ainda não tinha sido. O carcereiro viria depois em decorrência da atitude deles diante de Deus. Mas agradecendo a Deus pelo que tinha acontecido durante aquele dia, por como Deus o estava conduzindo. E eles não tinham dúvida de que aquele cárcere era exatamente o centro da vontade de Deus para a vida deles, embora doesse. Embora lhe fosse toldado a liberdade de ir e vir. Eu fico pensando, irmãos, Paulo tinha o título de cidadão romano. Paulo, momento nenhum, diz para ele: você não sabe quem que eu sou. Não arrancou a carteirinha e mostrou. Não fez isso. Paulo submete. Paulo entende que aquilo que estava acontecendo é parte da cura para a sua própria vida e para a vida do outro. Irmãos, nós somos instrumentos de Deus para os outros. E Deus tem a maneira de trabalhar os outros por intermédio das minhas e das suas circunstâncias. A minha atitude, abrindo o foco. Irmãos, às vezes, em minha vida, quando eu entro em baixa, isso acontece comigo. Não frequentemente, mas acontece. Em baixa emocional e espiritual, só acontece porque eu fechei o foco sobre algum problema. Eu ponho lá. E aí eu não consigo ver mais nada. Não consigo ver mais nada. E aí quando o foco é aberto, eu consigo perceber as realidades que estão por volta de tudo isso. O que nós precisamos, irmãos, é dar um zoom para fora e olharmos mais amplamente para além do momento presente em que nós estamos. Paulo fez isso. E como ele fez? Adorou.
Adoração, irmãos. Eu não consigo ver nesse texto que Paulo orou ao Senhor. Senhor, por que o Senhor me deixou entrar nessa? A paga que eu recebo é essa, tal. Ele não orou assim, foi oração de adoração. Porque ele canta. Ele canta. Ele adora o Senhor. Ele estava ainda cantando, não porque um terremoto tinha acontecido e libertado, porque ele estava preso. A manifestação de Deus veio depois que ele cantou, depois que ele considerou que a prisão não importa. A prisão não importa. O que importa é o meu coração adorador diante de Deus. A circunstância não importa. O que importa é eu adorar a Deus. Adorar, irmãos, a Deus é tirar os nossos olhos de nossas circunstâncias externas e focalizarmos a Deus e sabermos que Ele tem algo em mente com aquilo. Algo maior está chegando, irmãos. Quando nós adoramos, nós sabemos que algo maior de Deus está chegando. Naturalmente, irmãos. E eu não iria recriminar Paulo e Silas se eles pudessem fechar o foco e dizer: Senhor, nós recebemos como paga por termos expelido o demônio daquela menina exatamente isso. Nós deixamos os nossos familiares, empreendemos uma viagem missionária longa, arriscada, e nós somos espancados, rasgaram as nossas vestes, machucaram-nos. Será que é isso que nós ganhamos? Eles só fizeram uma coisa: escolheram adorar a Deus a despeito das circunstâncias externas. Aqui, irmãos, é o que a adoração faz. A adoração restabelece o equilíbrio espiritual e nos ajuda a recuperar a perspectiva de Deus em nossas vidas. E o melhor, irmãos, Ele dá-nos de novo o que é que nós estamos fazendo aqui. O que é que eu e vocês estamos fazendo aqui. O que nós precisamos para refocar essa realidade de Deus? Não é fácil, viu, irmãos? Precisa de um exercício. Precisa de um exercício. E esse exercício não pode começar com a cura daquele que está ali. Não pode começar com a menininha que foi libertada do demônio. Precisa começar com algo maior na sua vida. Nós precisamos começar a refocar no fato de que Jesus Cristo morreu na cruz e pagou a penalidade do meu pecado. Primeira coisa. Não há sofrimento maior do que o que Jesus passou por mim. Qualquer um que eu passar para que a mensagem da cruz seja vitoriosa, é nada. É nada. Então, primeiro, o que eu preciso fazer? O que Jesus fez por mim na cruz. As humilhações de Jesus. Como Jesus foi exposto. Como Jesus foi espancado. Como Jesus foi humilhado. Como o Império Romano abusou de Jesus Cristo, o meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. E tudo isso para cravar na cruz um escrito de dívida que era contrário a mim e me libertar disso. Irmãos, quando começamos a refocar isto, nós começamos a mudar o foco do nosso problema e começamos a nos alegrar em Deus. Segundo, refocar no fato de que Deus nos ama.
Eu não sou abandonado, irmãos, por estar enfrentando qualquer tipo de situação. Deus não deixou de me amar, porque eu estou preso por amor ao Evangelho. Deus continua me amando, Ele não me abandonou, seja lá o que esteja acontecendo. Refocar também, irmãos, no fato de que Deus vai buscar-me aonde eu estiver. Podem sumir comigo, mas não há nenhum lugar que possa colocar-me que Deus não vá me achar. Deus me achará, irmãos, em qualquer lugar desse planeta ou fora dele. Deus vai me buscar, Deus vai estar comigo. Refocar no fato de que eu tenho uma eternidade para ser desfrutada tão logo o que eu estou passando terminar. Não posso perder isso de foco. Eu tenho toda uma eternidade para desfrutar quando esse negócio aqui terminar. Quando esse tempo de provação, de sofrimento, de angústia, de dor, de questionamento terminar. Adoração, irmãos, é refocar-se nos fundamentos da nossa fé e da nossa esperança. Aqui Paulo se alegra pela realidade fantástica que Deus deu a ele como privilégio de adorar a Deus e buscar esse Deus em todo o tempo. O que traz, irmãos? Traz um momento muito especial que Deus age quebrando as algemas. Eu gosto do texto quando diz assim, que sobreveio tamanho terremoto, onde o epicentro acontece exatamente onde o louvor e a adoração estava acontecendo, em uma circunstância em que dificilmente se adora, ora, mas naquele momento estava acontecendo. O que acontece? Todas as portas se abrem, todas as algemas se quebram e todos os presos se soltam. Irmãos, Deus está pronto para fazer isso. Deus quer trazer algo grande, assim que vai ficar na história, na sua história. Se já aconteceu algo grande na sua história, Deus sempre nos surpreende com algo maior. É isso que Deus faz. A caminhada cristã é uma caminhada que se agiganta, irmãos. A caminhada com Deus é uma caminhada que o ontem vai ficar bem menor do que o hoje. E o hoje vai ficar bem menor do que amanhã. Porque Deus tem algo especial, mas muito mais especial do que Ele fez hoje. Imagine, irmãos, o que Deus fez. Imagina o que Deus construiu após isto. Libertação. Deus diz: a adoração gera libertação. A adoração testemunha essa realidade do mover de Deus muito maior do que Ele fez ontem. Muito maior do que Ele trabalhou ontem. Nós precisamos, irmãos, de focar nessa realidade de Deus e caminharmos nisso. Paulo e Silas estavam na prisão. Seus corpos estavam lá. Estavam presos àquele lugar. Mas o seu coração, a sua mente, a sua alma estavam
libertos. Você pode estar numa cama, você pode estar numa cadeira de roda, você pode estar em qualquer situação em que seu corpo não pode mover como movia, não pode estar aonde sempre esteve, mas o seu coração, a sua mente e a sua alma está livre para adorar ao Senhor. E nessa adoração, com certeza, Deus vai agir em direção ao outro. Quando adoramos, as cadeias se quebram, as minhas e as dos outros. A cura passa pela experiência dolorosa. Nós temos que suportar isto, porque a cura passa por isso. Minha e dos outros. O que é interessante, Silas e Paulo foram libertos também. E agora a libertação maior. Você já parou para pensar, você, Everton, cadê o Fernando? Está aqui também não? Fernando? Não. Você já parou, Everton, para pensar assim como pregador? Por que esse homem, o carcereiro, queria se matar? Isso define que ele era um oficial, irmãos. Que ele era um oficial. Ele era responsável por aqueles presos e ele não poderia deixar ninguém sair. E se ele deixasse alguém sair, ele teria que pagar por isso. Então a honra de um oficial era matar-se. E aí ele manteria-se honrado. Então Paulo não deixa. Então logo Paulo não deixa, ele pergunta assim, o que eu vou fazer para ser salvo? Essa pergunta tão rápida. Ele estava dormindo há pouco instante, irmãos. Ele não estava prestando atenção como os outros presos estavam ao hino e às orações. Ele estava dormindo. Claro, ele não estava na cela. Ele estava na sala dele. Mas o que aconteceu após aquele momento? Todos ali, e o próprio Paulo falando com ele, ele é impulsionado e pergunta assim, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Por que aconteceu tão rápido? Irmãos, se Paulo e Silas não tivessem adorado naquela noite, a família todinha desse oficial não teria recebido a bênção da presença de Deus nas suas vidas após o terremoto. E aquele terremoto foi direcionado por Deus. Os estudiosos dizem que nesse lugar se dá muito terremoto. Isso aí são os críticos textuais. Que no Mar Vermelho dá muito vento contrário. Irmãos, Deus é o Senhor dos ventos. Deus é o Senhor dos terremotos. E eu pergunto assim, por que o epicentro foi nas algemas, foi nas correntes, nas dobradiças, ou nas fechaduras? Por quê? Esse é o poder de Deus que usa a sua criação para a sua glória. E eu quero, irmãos, desafiá-los, assim como eu fui desafiado por esse texto essa semana. Dê um zoom e veja além aquilo que Deus quer fazer através da sua e da minha situação. O que é interessante, irmãos, que você pode continuar lendo o texto, que quando Paulo vai à casa de Filipe, à casa do carcereiro, eles cuidam das suas feridas. Olha lá, está lá. É lá que Paulo recebe água quente. É lá que Paulo recebe algum bálsamo para as suas feridas. Ainda estava doendo. Ainda estava sangrando. Ainda estava inchando o corpo de Paulo e Silas.
mas uma família inteira foi salva, irmãos. Talvez você e eu perdemos o depois das circunstâncias difíceis, de transformação na vida dos outros, porque nós perdemos o foco. Nós olhamos erradamente, como pigmeus, para a minha micro situação. E esquecemos que o propósito pelo qual estamos aonde estamos é muito maior do que eu mesmo. Muito maior do que as próprias situações. Então, irmãos, desafio para mim e para você em 2014. Quando você estiver lá naquela situação, que talvez você mesmo tenha dado a dimensão do tamanho dela, ela não é desse tamanho todo. Pense o que virá depois, para a honra e glória do Senhor. Pense o que Deus poderá fazer a partir daquilo. Quem aqui já leu aquele livro, Torturado por Amor a Cristo? O Walter? Ora, leia, irmãos, eles estão aí, já é domínio público, você não precisa pagar. Está aí livres como e-book, é isso? Pode baixar, você pode ler. Leia Torturado por Amor a Cristo. Richard Umbrandt. Ele hoje não consegue abrir uma geladeira, porque ele foi torturado por amor a Cristo. Ele era colocado na geladeira até os seus sinais vitais dar o mínimo. Depois ele era colocado num lugar quente. Depois ele era levado para lá. Irmãos, milhões e milhões de pessoas em todo o mundo têm servido a Deus e libertado por Deus, principalmente nos países que têm perseguição. Os Estados Unidos o resgatou. Ele foi resgatado. E hoje ele mora nos Estados Unidos. E ele prega nas igrejas, dando o seu testemunho. O que virá depois das suas circunstâncias? Abre o zoom, dê um zoom. O que Deus pode trazer de portentoso depois disso? Há um interregno, irmãos, entre o que Deus fez e o que Ele vai fazer. E passa, às vezes, pelas nossas dificuldades. Vamos cantar, queridos. Vamos louvar ao nosso Deus. Qual que é o número aí, irmão Valdir? Qual que é? 109. 109. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Quero o Salvador comigo. É disso que nós precisamos. E que venha o que vier. Depois de cantarmos esse hino, nós vamos receber mais um irmão como membro da nossa igreja.